O Fernando, entretanto, vem a caminho. Agradeço que partilhem o direto e a todos aqueles que subscreveram a nossa página, e se não subscreveram, a gente agradece que subscrevam. Aproveito para pedir para que insirem algumas das perguntas relativamente à adoção, que o espírita Fernando, entretanto, chegará. Quero agradecer uma boa noite para a Isabel Ventura e uma boa noite para a Túlia e para a Alzira Santos e para a Conceição Ribeiro, para a Fernanda Godinho, para a Liliana Fonseca, para o Mário Henriques, para a Nélia, para o José Almeida, para a Teresa Neto. O Fernando está agora a chegar. Vamos... Então, a coisa está... Olá, boa noite, como estão? Passou bem, bem, obrigado. Não me vais fazer hoje agarrar outra vez no telefone? Que vergonha. No telefone, na coisa. Então, tu nem puseste a imagem. Então, onde é que eu estou? Estou lá fora. Vocês estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Está tudo bem com vocês? Eu não vou estar com a mão. Não? Espera. Então, como vão? Passou bem? Bem, obrigado a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos mesmo em direto. Mentiroso sou eu e não minto tanto. Deixa-me fazer a minha bomba no instante. Estou em direto. Yes. Então espera lá. Eu vou fazer a minha bomba. Ele está a dizer que vai lançar uma bomba agora. Se ouvirem um boom, já sabem. Quantas pessoas estão em direto? Estão 31. Mentiroso. Estão 31 pessoas em direto e ele pôs a câmera tão para aqui que nem me apanha. Hoje. Onde é que eu pus a minha mala? Ai, que virada. Deixei, não é? Mas deixei a sério, tens que ir lá buscá-la. Em cima do carro do Pedro. Vá, deixa-te brincadeiras. Vamos começar agora a sério, vá. 1, 2, 3. Estamos em direto. Muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Estava ou não estava? Podes. Vá. Espero que estejam todos bem. Eu vou mais ou menos. Vocês vão mais ou menos também. Espero que estejamos todos bem. E hoje a problemática do coiso é... põe lá isso assim para eu ver. A problemática... Estão todos a ouvir bem? Então. A problemática do nosso direto de hoje é a adoção. Eu estava a brincar com coisa. Então tu ainda não puseste nada, ninguém está a coisa. Então ouviste a música do princípio. Meninos, nós estamos em direto. Ah, sim. Bem, estamos em direto. Hoje estamos com as nossas brincadeiras tontas. Tá. Hoje é a adoção. É uma temática muito interessante. E eu gostaria muito de alguns de vocês disserem alguma coisa sobre o assunto, porque é um assunto de extrema importância, quer a nível espiritual, quer a nível material. A adoção. Em Portugal, infelizmente, não está o processo adotivo com coerência, com justiça e, sobretudo, nota-se perfeitamente que as pessoas, a nossa cultura não é muito dada a adoções, porque ainda vivemos muito no
no sentido da consanguinidade. E, portanto, existem algumas pessoas que fazem adoções e muitas vezes as adoções que fazem são aquelas que lhes são proporcionadas, não são as escolhidas, porque quando se faz uma adoção deve haver uma certa empatia com a criança que vamos adotar e as crianças devem ser adotadas ainda em tenra idade para não haver conflitos entre aqueles que adotam e aqueles que são adotados, que é o que acontece na nossa sociedade. Existem muitos lugares que são pagos pelo Estado, onde estão crianças para adotar, mas fazem questão de continuar a ter essas crianças, é por isso que não as dão para a adoção, e muitas vezes tem que se ir ao estrangeiro a fazer a adoção, adotar uma criança, porque o Estado português paga muito a essas instituições para lá ter as crianças. Quanto mais novas forem, mais elas estarão naquelas instituições, porque é assim que elas ganham o dinheiro. Evidentemente que a adoção deveria ser um ato de amor, de carinho, de afetos. Evidentemente que neste país, infelizmente, a adoção é um ato de comércio, comercializa-se as crianças, embora não se pague. Algumas não se paga, não se compra as crianças, mas a verdade é que alguém que queira adotar uma criança, bebê, geralmente tem muitas dificuldades. Se for uma pessoa com um extrato social elevado, evidentemente que tem muito mais possibilidades e mais rapidamente adapta, faz uma adoção do que pessoas com um extrato menos elevado, o que é uma pena. Também existem os casos de que, e eu propriamente quis falar e quero neste tema hoje, devido a uma questão muito espiritual até. Nós ainda vivemos em tempos que a nossa família consanguínea é muito mais importante que tudo o resto. Não digo que não deva ser. Um homem e uma mulher, quando se juntam para ter um filho, ou para fazer um filho, formar um filho, certamente fazem com um certo amor, um certo respeito e para dar continuidade ao nome da sua família e à sua consanguinidade. É perfeitamente normal, por isso as pessoas casam-se para ter filhos, claro. Então esses filhos passam a ser uma propriedade dessas pessoas, o que é completamente errado, e é aqui que se põe o aspecto da adoção. Deveríamos parar, calhando um pouco de termos crianças, nós e as nossas companheiras, e deveríamos começar pela adoção daquelas crianças que são abandonadas muitas vezes não só pelos pais, mas não são abandonadas de uma forma consciente. Muitas vezes isso tem a ver até com algo espiritual, em que a mulher e o homem servem de veículo para haver o nascimento de uma criança, mas não têm mais que ter aquela criança, são apenas veículos. E não é por acaso que são as pessoas de um extrato social mais baixo que aceitam ser esses veículos, mas são criticadas das sociedades mais elevadas. A adoção em Portugal é um problema muito grande, porque todas as pessoas envolvidas são pessoas que não são isentas, são pessoas que não são sérias e honestas no processo. São pessoas que não veem as reais necessidades de uma criança, porque uma criança recém-nascida e de 1, 2, 3, 4 anos, a adoção a partir dos 4 anos, 5 anos, torna-se mais difícil, porque a criança já começa a ter uma consciência e a adoção em pleno, em direito, deve ser feita não com uma consciência da própria criança, mas, sobretudo, a criança sentindo-se como se fosse a família, como se fosse o filho verdadeiro daqueles pais que adotam. Evidentemente, se eu adotar uma criança de 7 anos, ela sabe
já não tem esse sentido verdadeiro. E é aí que às vezes a adoção não funciona. É aí depois há muitas problemáticas e há muitos problemas a pontos dessas crianças, quando são adultas, renegarem até, esquecendo-se, porém, o que é feito por elas, a renegarem até esse conceito de família. É verdade que envolve muito dinheiro o facto de não serem adotadas as crianças mais novas, envolve muito dinheiro, e o Estado paga muito dinheiro às instituições, e as instituições, quanto mais tempo tiverem, por isso é que eu digo que ninguém faz isto pelo bem da criança, fazem isto por um bem muito próprio. E as pessoas, quando são demasiado egoístas ou pensam que são propriedade de alguma coisa, não devem adotar. Efetivamente, não devem adotar. Porque já basta os pais que têm os filhos e acham que os filhos são propriedade deles e incutem nos filhos coisas, às vezes, absolutamente absurdas, e, por isso, nós encontramos na nossa sociedade adolescentes e no princípio, depois da adolescência, no homem ou na mulher já feita com 24, 25 anos, vamos encontrar aí muitas questões que nunca se poderão resolver, porque depois parte-se do princípio da adoção. Sou apologista e muito apologista que a adoção deve-se fazer desde muito cedo, que as instituições devem pensar no bem-estar daquele ser. Por exemplo, uma instituição reter uma criança até aos 7, 8, 9 anos só porque ganha mais dinheiro é a mesma coisa que uma mulher fazer um aborto. E as pessoas às vezes são tão contra o aborto, e eu então, embora não seja a favor que cada vez alguém fique grávida, aborte, isso é uma situação que as pessoas, que todos nós devemos pensar, se estamos na altura e predispostos a fazer e abdicamos de muitas coisas para criarmos aquela criança que poderia não ter, surgiu de um ato de amor e do ato sexual em si, mas que é bem-vindo ao nosso seio. Então, as instituições, ao criarem tantos obstáculos à adoção por causa do dinheiro, não estão a ver o real, não estão a lutar pelo real interesse da criança, nem o governo está a lutar pelo real interesse da criança. A partir daí, penso que essas instituições devem ser fechadas. Não, as pessoas que gerem essas instituições não são pessoas realmente isentas, que só pensam no dinheiro que isso lhes traz e não pensam na coisa primária que é as crianças. Acho que imediatamente o Estado deveria fechar essas instituições, porque não é essas instituições que nos interessam. A nós interessa-nos, e a todos os seres que vêm à Terra, instituições de amor, de paz, instituições provisórias que arranjam logo uma forma para que as crianças sejam adotadas ainda muito pequenas, porque uma criança indo para o seio familiar muito pequeno torna-se um verdadeiro filho. Indo para o seio familiar com uma certa idade, como 8, 9, 10 anos, nunca vai sentir verdadeiramente membro da família. Outra das questões que põem é os pais, quando adotam, fazem a adoção a crianças mais pequenas, que ainda não têm consciência, mais tarde dizerem a essas crianças que elas foram adotadas. É a pior asneira que um pai e uma mãe faz. Porque nós sabemos que cada um tem a sua personalidade, todos nós temos uma personalidade muito diferente, todos nós somos pessoas únicas, e acontece que ao dizermos isso àquela criança que foi adotada por nós, porque uma adoção em pleno, a criança só vai ter consciência que foi adotada se houver um problema de saúde, ou se alguém lhe disser. Eu não sou muito apologista que os pais digam que
porque isso vai trazer, nós sabemos como é a sociedade, e sabemos que a sociedade muitas vezes está preparada só para o eu, efetivamente para o eu e não para o nós. Então, o que acontece é que esses jovens adolescentes e jovens adultos vão ficar numa revolta e quererão saber quem são os pais biológicos. Na nossa cultura, o ser-se pai biológico ainda é algo muito latente na cultura, em cada indivíduo, e quando nós não nos soubermos reeducar, não estamos preparados para fazer a adoção de uma criança, porque ao assumirmos uma adoção, nós temos que assumir de tal forma conscientes que nunca essa criança, mesmo quando é um jovem adulto, só se descobrir por si próprio saberá que foi adotada, porque nós não temos motivos nenhuns, nós os que adotamos, nunca teremos motivos nenhuns, porque amamos, criamos como saísse do nosso ventre ou dentro de nós. E isso é que é verdadeiramente, é um facto que tem que ser verdadeiramente discutido, um facto que tem que ser verdadeiramente trabalhado, porque só assim é que as adoções passam a ser um êxito. Nós temos que ter consciência que existe o problema genealógico da própria criança. Há informação, ajuda-me aqui, João, que eu estou um bocadinho cansado hoje. Como é? Genética. Há informação genética e nós temos que ter consciência que a informação genética, numa adoção, não é a nossa informação genética e nunca poderíamos impor a nossa informação genética a uma criança dessas. Na nossa sociedade, há bem poucos anos, e ainda está em estudo, um homem sozinho pode adotar uma criança, mas 2 homens ou 2 mulheres não podem. Um deles é que tem que ser responsável pela adoção e tem que ter, lá está, condições que os outros homens querem que eles tenham. Não é que a criança, não é, lá está, mais uma vez, não é no interesse da criança, mas é o interesse de uma sociedade preconceituosa e de uma sociedade completamente ignorante e uma sociedade que eu vou usar este termo, corrompida por velhos valores ultrapassados. Então, o que acontece é que, espiritualmente, há homens e mulheres que vão servir para formarem os corpos, para aquele ser espiritual ter diversas experiências, uma das quais é começar-se a desligar da consanguinidade de família e conseguir de uma forma equilibrada. É preciso que nós devemos estar atentos, os que adotamos e as instituições, para que haja um grande equilíbrio nessas crianças, de uma forma equilibrada, possamos mostrar, e elas possam mostrar no futuro, como homens e mulheres de bem, que a família em si, embora seja culturalmente o mais válido, não é de todo o mais correto. Às vezes vejo nos órgãos de informação muitas coisas parvas e estúpidas mesmo, e vocês vão me permitir hoje usar esta linguagem, porque há determinadas coisas que são demasiado sensíveis e as pessoas não percebem bem de sensibilidade muitas vezes. Elas julgam que percebem, mas não percebem. Então, é assim, o que se passa é, muitas vezes, 2 mulheres ou 2 homens, ao adotar uma criança, elas vão tratar muito melhor essa criança se for um casal normal a tratar essa criança. Eu passo a explicar, e o que é real e o que é irreal é irreal. E passo a explicar. Porque quando um casal, homem e mulher, adotam uma criança, eles não são descortinados a partir do momento em que adotaram
e assumiram essa adoção, não são descortinados quase que diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, pela Segurança Social, pelas assistentes sociais e pelos órgãos competentes. Então, só se houver algum problema é que esses órgãos competentes se metem. Portanto, a probabilidade dessa criança ser muito mais maltratada, a probabilidade dessa criança ser muito mais infeliz é uma percentagem demasiado elevada para nós arriscarmos. Então, quando a adoção se faz por pessoas do mesmo sexo, duas pessoas do mesmo sexo, é a adoção perfeita. Porquê? Porque estão sempre a ser escrutinados pelos órgãos que estão responsáveis pela adoção. São visitados constantemente pelas assistentes sociais, elas é que têm que ser honestas e sinceras na sua profissão, não também tomarem, não serem preconceituosas. O problema é o preconceito que existe em todos nós, o preconceito de às vezes aquilo que não acharmos tão normal, que é normal, então andarmos sempre a escuscovilhar aquilo que não deveríamos cuscovilhar e a não cuscovilhar aquilo que deveríamos cuscovilhar. Evidentemente que eu fico muito mais descansado quando são dois homens ou duas mulheres a adotar uma criança de quando é um casal, por isso mesmo. Porque até a própria sociedade está sempre a escrutinar, a ver se há um erro. Evidentemente que esses homens e essas mulheres que adotam, eles têm consciência dos riscos que vão correr e é a maior probabilidade dessas crianças serem crianças mais equilibradas, crianças, quando forem homens, adultos mais equilibrados, a probabilidade é muito maior em caso contrário. Às vezes assiste a adoções e há um período experimental na adoção. É uma coisa engraçada porque há um período experimental. E nesse período experimental a pessoa que adotou pode remeter à origem a criança. Portanto, pode-se descartar da criança. Se a criança causa muitos problemas à criança, por isso é que eu digo que quanto mais novos forem adotados, maior probabilidade de sucesso existe, e existe mesmo sucesso muito provável de quando são mais velhos. Então, o que acontece é que muitos casais, homem e mulher, que adotam, naquele período, elas, o tribunal dá-lhes um período de experiência, por exemplo, de 6 meses ou 1 ano. Agora não sei precisar dar-vos essa informação com precisão, mas sei que são mais de 6 meses. E muitas vezes, passados 6 meses, as pessoas entregam a criança que queriam adotar ou que já todos os papéis estão arranjados para adotar, entregam-nas às instituições novamente. Portanto, é um homem e uma mulher, é um casal que faz isto e daí decorre o eu, pessoalmente e a nível espiritual, haver uma maior anuência para a adoção feita por duas pessoas do mesmo sexo. E às vezes ouço discussões de pessoas que são autenticamente ignorantes a dizer, mas não é normal. Nós temos que reparar que nada é normal neste mundo e tudo passa à normalidade. Porquê é que existe esta problemática de haver crianças abandonadas? Porque existem pessoas muito pobres. E porquê é que existem pessoas muito pobres? Porque os governos não se preocupam com essas pessoas muito pobres. Pelo contrário, se essas pessoas tiverem alguma coisa, mesmo que seja muito pouco, o Estado ainda lhes vai buscar a essas pessoas coisas que não deveria. O Estado é capaz de ajudar pessoas que não têm necessidade nenhuma de as dar em prol daquelas que têm necessidade de ser ajudadas. Aqui, os direitos das crianças foram constituídos para nós tomarmos bem atenção. E quando nós reparamos que é o próprio Estado
que não cumpre os direitos das crianças ou não respeita, como não cumpre os direitos do homem não respeita, seja qual for o partido político, seja qual for a ideologia política, que não cumpre e não respeita os princípios vitais dos direitos do homem e dos direitos da criança, esse partido político é apenas hipócrita e não serve para nos representar em qualquer lugar. Nós acabamos de perceber que esta questão das crianças e da adoção, nós também podemos pô-la no outro patamar, que é a adoção dos idosos. Nunca ninguém pensou, mas às vezes os idosos deveriam ser adotados por famílias que se interessassem realmente pelo ser humano. Nós vimos as crianças e os idosos como são muitas vezes tratados e como são meios de negócios muito grandes para a própria sociedade e para os membros da sociedade. Enquanto uma sociedade se apresentar a mim, que não sou nada nem ninguém, mas tenho a minha inteligência, desta forma hipócrita, é algo que não presta. Por isso, quando vocês estão a conviver uns com os outros e pronunciam, muitas vezes, uma linguagem obscena e uma linguagem pouco concreta, clara e objetiva, uma linguagem depreciativa, eu vos aconselho a olharem para a vossa casa, para o vosso lar, a maneira como vocês tratam as vossas esposas, os vossos companheiros, a maneira como vocês tratam os vossos filhos, de consanguinidade. E nós vamos reparar que uma grande percentagem trata muito mal e provoca muitos problemas aos próprios familiares. Mais fácil, provocarão problemas àqueles que não são da sua consanguinidade. Quando nós quisermos ajudar qualquer criança que não tem pai ou não tem mãe, ou porque morreram, ou porque eram demasiado pobres e não tiveram condições, nós, se queremos fazer alguma coisa, criamos primeiro as condições. Enquanto nós não criarmos as condições, enquanto o nosso Parlamento e o nosso Estado não criar as condições para os acontecimentos atuais, que vão desde o aborto, vão desde a eutanásia ou a morte assistida, e vão desde a adoção ao casamento de pessoas do mesmo sexo, enquanto nós não percebermos que esses são os nossos problemas atuais e não lhes soubermos dar resposta, temos que legislar, por menos humanamente. Qualquer pessoa que faça uma crítica destrutiva ou que não concorde sem apresentar uma solução válida, concreta, objetiva, é uma pessoa que não serve absolutamente nada para representar um povo. É uma pessoa que só pensa em si, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa sem senso. É fácil eu, com as calças do meu pai, ser um homem. Eu tenho de mostrar ser um homem sem ser com as calças do meu pai. Para isso, imaginamos que eu ia para a política, sou de origem, a minha educação é uma educação autodidata, portanto, considero-me uma pessoa de uma elevada educação, não para me gabar, mas considero. Portanto, se eu fosse para a política, jamais me portaria como aqueles deputados e como aqueles líderes partidários que há bem pouco tempo foram eleitos e que formaram novos partidos. Quando eles têm o descaramento de usar a religião, ou usar o senso comum, ou usar aquilo que a sociedade aprova ou desaprova, e dizem nós não somos a favor disto ou daquilo, e não apresentam, e não fazem nada, e não insetam uma luta para equilibrar o que está desequilibrado, são pessoas que não interessa nem sequer ouvir, porque essas pessoas nunca vão ajudar o povo,
nunca vão ajudar aquelas crianças necessitadas. Nós, ao longo dos anos que temos visto em Portugal a ser discutido o problema da adoção, e nós vimos que houve pouca evolução, muito pouca evolução. Às vezes há adoções que se dão, adoções perfeitamente por interesses económicos, em que os assistentes sociais, a própria segurança social, tomam o partido não da criança, mas das pessoas que querem adotar a criança. Escolhem a criança para ser adotada por aquele e aquele e aquele membro. Temos um problema de uma criança que saiu nos jornais, que foi a criança que tinha um pai, mas que um sargento qualquer, mais a sua mulher, decidiu que poderia ter essa criança e que tinha que ter a criança. Nós reparamos, nessa altura, que os nossos melhores políticos assinaram um habeas corpus para que a criança ficasse com o sargento. Eu sabia perfeitamente desde o princípio que era impossível isso acontecer, uma vez que havia um pai. Mas a verdade é que os tribunais tiveram que discutir e mostrou mais falta de respeito. Todos aqueles que assinaram o habeas corpus mostraram uma ignorância do tamanho do mundo, um interesse de aparências, e mostraram que o sargento e a mulher desse sargento, que nem sei o nome deles, nem quero saber, não me interessa, não posso perder tempo com essas coisas, mostraram uma falta de respeito pelas nossas leis, pelos nossos tribunais e pelo princípio que não se deve tirar uma criança ao seu pai biológico ou à sua mãe biológica. Muitas vezes a proteção de menores tem a mania, porque há uma mania que tem. A proteção de menores tem que se lembrar de um aspecto muitíssimo importante. É que existe realmente para assistir às crianças em risco, mas não é para as tirar da família. Existe para perceber qual a melhor forma naquela família se dar as condições necessárias para que aqueles pais possam ter aquela criança. Qualquer pessoa que julgue-se no direito e capaz de tirar uma criança aos seus verdadeiros pais para as pôr numa instituição, nem que seja um juiz que o faça, é uma pessoa sem escrúpulos, é uma pessoa que realmente não tem vergonha na cara, nem tem noção sequer da realidade material, já não falo da realidade espiritual, que essa é gravosa, mas da realidade material que os cerca. E isso é muito mau, porque se naquele assunto não são capazes de ser isentos, não são capazes de ser honestos, não são capazes de ser humanos, também não acredito que nos outros assuntos o sejam capazes. Há muitas profissões que são ocupadas por homens e mulheres. Esses homens e mulheres têm que ter responsabilidade. Um médico não se pode dar ao luxo só de trabalhar por dinheiro. Nem se pode dar ao luxo de atender o paciente que quer. Um médico é formado segundo as leis universais do próprio planeta. É formado para salvar, para auxiliar. Mas nem é o mais rico, nem é o mais pobre. É todos. Eles fazem um juramento, todos eles, que não cumprem. Eles têm ações, quer no hospital, quer com os doentes, que não cumprem. E eles fazem medicina privada, e até na medicina privada, muitos deles são em prol daqueles que têm mais dinheiro que aqueles que têm menos dinheiro. Quando eles percebem que há pouco dinheiro, há um desinteresse. Ora, vejamos, nós tínhamos que ter, e só assim é que a nossa sociedade poderia correr bem, não era utópico, era real, se quem vai para advogado tivesse a real... é a mesma coisa que um padre. Padre que escolhe ser padre, ou um pastor que escolhe ser pastor. Se vai por vocação, por devoção,
E se vai por amor no seu interior, faz um belíssimo trabalho. Se vai com outros interesses, o trabalho é 0, 0 e 0. O mesmo acontece com os advogados, com os magistrados. O mesmo acontece com a polícia. A polícia é uma grande responsabilidade da nossa sociedade. A polícia tem que lutar pelos seus direitos. Mas a polícia tem que conquistar a sociedade para ter os seus direitos. Alguém que vá para a polícia ou para a GNR, ou seja lá para que for, sabe perfeitamente que é para manter a ordem. Mas assim que descobre que um ministro, por exemplo, com um secretário de Estado, ou que alguém que está dentro de alguma organização do Estado se porte mal, deve ser o primeiro. E é aí que é a sua função. De denunciar a situação e de privar essa pessoa da liberdade. Quando há 2 pesos e 2 medidas nesses agentes da judiciária, da polícia pública, da GNR, quando há 2 pesos e 2 medidas, eu acho que eles devem abandonar o seu posto de trabalho, assim como os juízes, quando tomam o partido num julgamento, ou daquele que vai ser acusado, ou daquele que apresentou a queixa, deve imediatamente retirar-se do caso. Enquanto nós, com enquanto as pessoas que ocupam essas profissões não tiverem esta consciência de dever e não tiverem vocação, o melhor então é escolherem algo que se sintam vocacionados. Não escolham algo por dinheiro, porque o dinheiro corrompe. O dinheiro é necessário até determinada altura, pois o dinheiro corrompe. Cada vez mais nós vamos assistindo a desgraças naturais e outras provocadas pelo homem no mundo. E estas das crianças são as mais dolorosas que eu encontro e as dos idosos. Nós sabemos perfeitamente que há países que fazem tráfico humano. Fazem tráfico humano de mulheres para a prostituição, isso todos sabemos. Mas fazer tráfico humano de crianças, às vezes recém-nascidas, para o sexo e para doar órgãos a outras crianças mais ricas, morrendo de uma para outra, eu já não concordo quando uma criança precisa de um órgão, ter-se que esperar que outra criança morra para essa pessoa ter um órgão. Já acho que é um processo que tem que ser muito amadurecido. Porque é assim, nós estamos de passagem. Nós somos seres espirituais. Nós reencarnamos diversas vezes neste planeta. E nós sabemos perfeitamente que o nosso corpo tem uma certa durabilidade. Acabou a durabilidade do nosso corpo até pela falência de um órgão, nós sabemos que temos a probabilidade e sabemos que temos a oportunidade de nascer de novo. Noutro corpo, mas sendo a mesma pessoa, mais perfeito. Enquanto nós sabemos perfeitamente que quando se dá um transplante, a vida da pessoa fica completamente limitada. O mesmo acontece quando se dá uma adoção ou quando nós temos filhos. A nossa vida automaticamente fica limitada. Nós não podemos viver constantemente uma vida limitada. Nós somos seres únicos, seres muito inteligentes, seres de uma grande dimensão. Nós fazemos parte de um conjunto que é a Terra e de um conjunto que é o espaço desconhecido e conhecido por alguns. Ao fazermos parte desse conjunto, sabemos que há uma série de caminhos que temos que percorrer e ao percorrermos esses caminhos tem que sempre sobressair a nossa isenção, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, o nosso sentido de responsabilidade e de amor, o nosso sentido de perdão. Enquanto nós não trabalharmos tudo isso, somos seres imperfeitos na medida que não podemos tomar determinadas atitudes como o fazer uma adoção ou como tratar de uma pessoa
idosa ou de uma pessoa que está a viver em estado vegetativo. Eu não consigo perceber como é que as pessoas preferem ver outra pessoa numa cama a desfinhar, perdendo todas as suas faculdades, e continuam a alimentar a ideia de como se todos nós fisicamente fôssemos eternos. Nós não somos. E ninguém pode comprar a eternidade. Espiritualmente somos eternos. Fisicamente jamais seremos eternos. Então, quando aparecem aquelas pessoas da sociedade que mais responsabilidade têm a condenar determinados atos ou não querer pôr em prática determinadas leis que iriam beneficiar o sofrimento dessas pessoas e o sofrimento das outras que estão bem, enquanto isso não acontecer, esta sociedade terá sempre problemas e será sempre ridícula, como ridículos são os homens e as mulheres, como ridículos são os seres que não querem a conjunção do amor fraternal, do amor universal e do amor que toda a gente reclama, que não sente. A maior parte dos problemas que a humanidade enfrenta neste momento é o desamor. E é engraçado que o amor está no interior de cada um de nós. Basta nós o cultivarmos. Mas nós vivemos constantemente em desamor, em depressões, em doenças. Nós vivemos constantemente a sermos maltratados e permitimos que isso aconteça. Neste aspecto das crianças, que ainda não acabei, eu admitiria que nós tivéssemos que ir aos países mais pobres e ajudarmos as crianças que estão lá. Admitiria até que fizéssemos a adoção dessas crianças, mas educando-as, como disse Gandhi, alguém que matou. Gandhi era da religião. Podes-me ajudar, João, aqui num minuto, se faz favor. Gandhi era da religião. Está-me a falhar o termo. Não, era. Gandhi era da religião. Vê-se se algum que está a ouvir isso. Era daquela religião. E os outros eram do. Os paquistaneses são o quê? Mahatma Gandhi era hindu, pronto, já sei. Hindu. Era ou não era hindu? E os outros do paquistanês eram o quê? Eram árabes, não é? Muçulmanos, não é? Não é? Adoravam Maomé, não é? É, isso, pronto. Quando Gandhi fez a luta pela Índia, para que a Índia ficasse independente da Grã-Bretanha, a Índia teve que se dividir em duas fações, que foi os hindus e os muçulmanos. Os muçulmanos ficaram a ser paquistanês e os hindus indianos. Acontece que nessa grande guerra da não-violência que Gandhi utilizou, houve um muçulmano que matou familiares e filhos de hindus. Quando Gandhi faz o período de fome, que diz, ou param com a guerra, entendem-se uns aos outros, e há paz, ou então eu deixo morrer à fome, houve muçulmanos que chegaram ao pé dele e quase que o obrigavam a comer e lhe disseram para que ele comesse e se alimentasse. Isso foi uma realidade, não é uma história. Uma realidade que aconteceu. Gandhi disse, quando todos se entenderem e poisarem as armas, eu como. Todos começaram a entender, poisaram as armas e Gandhi começou a comer. Nesse período de pré-alimentação para o corpo, porque o corpo de Gandhi já estava de uma fragilidade que podia lhe provocar a morte e ele teve que começar a comer lentamente, muitos foram aqueles que lhe foram pedir perdão e desculpa. Um deles foi um dos muçulmanos, que foi porque tinha matado tinha ido para a guerra porque mataram um filho dele. E ele estava
desolado. Então, ele só dizia, e eu agora matei, como hei de fazer para recompor? E Gandhi disse assim, olha, vais agarrar numa criança hindu que esteja órfã de pai e de mãe, levas para a tua casa e educas essa criança até a idade adulta, respeitando os princípios dos pais dessa criança. E tu continuando na tua crença e na tua devoção. Mas educa-la segundo os princípios dos pais dessa criança que eram hindus. Se assim fizeres, tens o perdão. Gandhi tinha razão. E não deixa de ter razão. Nós precisamos de fazer isso. Todos nós. E temos que deixar de ser hipócritas. Porque a grande prova de amor está eu poder educar um filho ou uma criança adotada da maneira que da maneira ou de acordo com a personalidade da criança em si, dando alguns conselhos para ver se há ali uma mudança, mas nós sabemos que ninguém muda ninguém, as pessoas mudam-se a si próprias quando entendem e querem, e só elas conseguem se mudar a sua maneira de ser, ninguém pode obrigar ninguém a mudar. Então, o grande valor do amor está aí, é sabermos educar pelo princípio vital da personalidade da própria criança. Infelizmente, nós não o fazemos. Nós fazemos simplesmente aquilo que achamos mais correto, que a sociedade acha mais correto e que seja mais aceitável pelas pessoas. Outra das problemáticas é a escola. A escola é fundamental para o conhecimento de todos. Quer sejam as crianças, quer sejam adultos. Muitos professores saem para a rua a proclamarem os seus direitos. Nunca vi nenhum professor a proclamar os direitos dos seus alunos. Por exemplo, um professor de História que sabe que há determinados momentos históricos que não estão comprovados. Poderia lutar para que os alunos estudassem a história, por exemplo, de como a humanidade se adaptou à evolução. E não estar a dar palha a comer aos burros. Porque aqui não são as crianças que são culpadas. Aqui é quem faz os programas. E quem faz os programas são pessoas que nós acreditamos que nos estão a representar. Mais uma vez, elas têm de nos estar representadas sobre que forma for. Se essas pessoas não vão para o campo, não sabem o que se passa, e os professores que lecionam não querem fazer nada pelos seus alunos, a não ser por si próprios, nunca criança alguma terá o sucesso escolar esperado. Terá, sim, o sucesso obrigatório ou facilitismo. Os princípios vitais da educação. Pensa a escola que vem da família e esquece que vem da sociedade. E aí a escola ser realmente fundamental na formação e na educação da própria criança. Logo, os professores da pré-primária nunca deveriam receber as crianças pelos pais estarem a trabalhar tantas horas, mas poderiam ir para professores primários, nem vir para professores da pré-primária e o Estado pagar. O Estado, que somos todos nós, uns ajudávamos os outros, o Estado pagar para que um dos cônjuges ou um dos educadores ficasse até aos 3 ou 4 anos com a criança em casa. Evidentemente, queríamos ter crianças muito mais equilibradas, crianças muito mais inteligentes, crianças com grandes valores, valores que perante as hostilidades da própria vida, esses valores são tão fortes nessas crianças que elas não
não passam a ser confusas, a ter depressões, a ter manias, a ter hiperatividade. Não passam. Agora, ou nós fazemos a aposta correta, ou então nós silenciamos e assumimos que não temos coragem, não temos capacidade a nível intelectual, a nível mental, a nível social e a nível financeiro para fazermos as coisas corretas. Não existem na Terra sociedades perfeitas, mas existem sociedades evoluídas. E é nessa evolução que nós temos que olhar para a temática das crianças, dos mais desfavorecidos, dos adolescentes que usam aditivos e dos idosos. E nós temos que se lembrar que todas as pessoas que contribuem para o bolo alimentar, que é um orçamento de Estado, seja de que país for, são as pessoas que trabalham no setor privado. São as pessoas que menos ganham e mais impostos pagam, porque eles pagam impostos de verdade. Têm que trabalhar por turnos. Os patrões, muitas vezes, são desumanos, ordinários e ladrões. Podem-me mandar prender por eu estar a dizer isto tudo. Mas depois vocês também têm que me provar que eu estou errado. Então, nesta corja de ladrões que nós estamos metidos e que muitas vezes junta-se o padre, junta-se o pastor, junta-se o médico, junta-se o advogado, junta-se o juiz, junta-se o polícia, junta-se o do Ministério Público, junta-se o da proteção de menores. Como é que nós queremos viver em paz, em serenidade e em tranquilidade, se afinal de contas as pessoas juntam-se para destruir e não para construir? Espiritualmente, isto tem consequências gravosas. Não é por acaso que sobre a Terra muitas vezes vêm aqueles fogos que duram 40 dias e 40 noites, vêm aquelas tempestades horrorosas que levam 250 mil pessoas logo de uma vez só. Vem, olha agora esta invasão por este vírus misterioso, quem sabe, fabricado pelo próprio homem, não é? Como outros vírus têm, e nestas guerras químicas que até são capazes de espalhar um pósico pelas populações, através dos aviões de outros países com os outros países. Houve uma coisa que hoje se deu na televisão que foi interessantíssima. Foi o presidente dos Estados Unidos da América apoiou o presidente de Israel para que... Olha, esqueci-me o nome da terra. Que engraçado. Para que Israel está sempre em guerra com o outro. Para que a Palestina daqui a 10 anos se tornasse independente, mas com menos território. A parvoíce desses dois homens, perante o mundo, para já, o presidente de Israel tinha que se lembrar que Israel foi criado por uma norma da Segunda Grande Guerra Mundial para que os judeus tivessem um país. Mas não foi para ocupar o território que era dos palestinianos. Dos palestinos. Ou palestinianos, é assim que se diz, João? Pronto. Devia ter isso em conceito. Parece que não aprendeu nada e até parece que Israel ajudou, em tempos idos, a que o Hitler, assim, o Israel, como a América, quem sabe, até a Inglaterra, não sei, aí já ponho, mas acho que sim, eles ajudaram a matar 6 milhões de judeus. Quando eles são capazes de matar gente da sua própria, como é que se diz? Raça, não é? Laia, não. Laia é o nome da minha cadela. Não pode ser. Do seu conjunto. Do seu próprio sangue, da sua própria cultura. Pronto, da sua própria cultura, vão... Então, os Estados Unidos querem se meter em tudo. Tudo os Estados Unidos se metem. Eu acho que é assim. Se existe os Estados Unidos da América, existe a Rússia, existe a Europa, existe a África, existe
o Ocidente, cada macaco no seu galho. Cada um tem a sua própria cultura. Cada um deve estar no seu país a lutar pelos interesses dos homens, das mulheres e das crianças que lá habitam. E não têm que andar a meter o nariz onde não são chamados. A América não tem que meter o nariz em lugar nenhum, a China não tem que meter o nariz em lugar nenhum, a não ser na China e nos chineses. E a América na América e nos americanos. E os russos nos russos e nos russos. E Portugal no Portugal. E a Europa é a Europa. Como esse homem. Ele teve a insensatez de dizer, esse homem que tu, João, estás aí a ver na bola, que fala muito de futebol, e que agora é deputado, teve o descaramento. Para já, ele é um homem que vai de um partido político da direita, não é? Isso assim. O mais engraçado é a forma como ele faz em os direitos humanos não serem respeitados por ele e os direitos das crianças. Juntamente a isso, João, este fim de semana parece que houve um congresso num partido qualquer que eu nem sei quem é, nem quero saber, mas que um garoto de 30 e tal anos foi admitido como presidente desse partido. E acho muito bem. O pai é médico ou a mãe e o outro é advogado, portanto não são filhos dos agricultores. E então ele vem dizer, uma das coisas que ele diz é logo: eu sou contra este assunto e contra este e contra aquele. Eu, ao ouvir aquilo, só disse: olha, tenho muita pena, mas tu tens que ser contra ti. Porque parece que aquilo eles são cristãos. São cristãos. Nós sabemos muito bem o que os cristãos fizeram ao longo dos anos em nome de Jesus. Sabemos o que os cristãos fizeram ao longo da história em nome de Deus. Mataram, assassinaram, castigaram, queimaram, fizeram tudo. E continuam a fazer, que é a manipulação ao próprio povo. E a não querer saber desta problemática das crianças. Lá está. Como é que ele pode ser contra alguma coisa em vez de apresentar um projeto? Estas são as pessoas que estão connosco. O que se passa na América, os americanos que lutam. O que se passa no Ocidente, os ocidentais que lutem. O que se passa na Rússia, a Rússia que luta. Na Ucrânia a mesma coisa. O que se passa na Europa já nos diz respeito a nós. Mas o que se passa em Portugal ainda diz mais respeito a nós. Uma das coisas interessantes, e que eu acho muito interessante, é assim. Houve lá um partido qualquer que nos esteve a governar e que trouxe a Troika, que eu não sei qual é o partido, nem quer saber, nem me interessa, para lá. Esse partido teve que aumentar, mas parece que outro partido antes que estava nos a governar, porque nós temos muito pior. Temos, a nível de ideias, estamos quase na mesma das ideias que tínhamos quando o grande ditador passou por Portugal. A nível económico, estamos muito pior. A nível de expressão, estamos bem, porque se fosse naquele tempo e eu estivesse a fazer este direto, a esta hora já estava aqui, não sei quantos da pedir, levavam-me preso e davam-me uma surra de porrada. Sorte é se hoje, quando eu sair à porta, não tiver ali a polícia à porta, ainda para me levar para algum lugar. Pronto. Mas mesmo assim, nós não temos a liberdade de expressão que toda a gente apregoa, porque não se pode dizer tudo. Eu digo, mas sempre na esperança da contradição. Eu digo, mas sempre na esperança que haja a coragem, não de condenar as coisas, mas de resolvê-las. Ou seja, eu sempre fiz o trabalho que eu faço, para a maioria não tem valor nenhum, foi sempre num preceito muito belo, que é o amor ao próximo e o amor emanado para a descoberta da sua própria personalidade. E com um conceito muito grande. Faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. Esse é o meu conceito, foi o meu conceito e será o meu conceito. E penso que se todos nós tivermos este conceito tão simples
que é nunca fazer aos outros o que não queremos que nos façam a nós, e fazermos aos outros o que queremos que nos façam a nós conseguiríamos não manter um mundo bonito e belo, como muita gente pensará, mas um mundo mais equilibrado, mais humano, que sabe tratar as suas crianças. Espiritualmente, tem que haver crianças que nascem com deficiências profundas, com autismo, com diversas doenças. Muitas dessas doenças, muitas vezes, são genéticas e são provocadas pela alimentação dos nossos antepassados e pela vida estressante que eles levaram. E cada vez vai nascer mais essas crianças. Mas o que é que acontece quando se faz uma ecografia e se vê uma criança dessas? O que é que acontece? Tira-se a criança e não se deixa nascer. E depois vêm essas mesmas pessoas que fazem isso dizer que são contra o aborto. Então, elas são mais assassinas do que os outros. Se um aborto for feito até à 10ª semana, não se corre risco nenhum de expulsar de corpo nenhum ser espiritual. A partir da 10ª semana, está-se a expulsar o ser espiritual do corpo. E isso é assim, um assassino. Então, não estamos disponíveis para ter crianças no nosso seio familiar, assim, porque ninguém está. E não vamos ser hipócritas. Ninguém quer ter. Poucas são as pessoas de coração bondoso que conseguem adotar essas crianças ou ter essas crianças. O que é que acontece? Quando o médico vê, acontece que faz imediatamente o aborto. E esse aborto é aplaudido por todos. Então, afinal, temos aqui 2 pesos ou 2 medidas. Okay. É nestas coisas, enquanto a sociedade não pensar seriamente em todas essas coisas, não consegue um equilíbrio e não consegue justiça. Portanto, aqueles que querem fazer a adoção devem fazer com o sentido de responsabilidade e devem fazer a adoção como quando fazem amor com uma mulher e engravidam e ela dá ao fruto, dá à luz uma criança. Quem fizer assim a adoção, e não tem que dizer que foi uma adoção, a adoção pressupõe o assumir ser pai e mãe. Não é biológico nem deixa de ser biológico. É humano. E é divino. Agora, quem assim fizer, contribuirá para o desenvolvimento e ajudará as experiências que são necessárias a aceder à sua própria evolução. Quem fizer de outra forma e continuar casmurro, o que mais lhe pode acontecer é na próxima vida nascer deficiente e ser recusado. A escolha é sempre nossa. Todos temos direito à nossa própria escolha, mas todos somos responsáveis pela nossa própria escolha. Eu não posso condenar alguém pelas minhas escolhas. A condenação tem que ser feita a mim próprio. E acho que chegamos a tempo de ficarmos por aqui, porque a problemática da adoção tem muitas ramificações e tem muitas consequências, mas também tem uma beleza que abençoados sejam aqueles que conseguem vivenciar essa beleza, conseguem durante toda uma vida criar constantemente momentos à beleza de um ser que nasceu e que tem que passar pelas experiências e ao auxiliado por esse ser que faz a adoção. Agora vou ver se há aqui alguma coisa de ter para vocês. Se não houver, vamos já embora todos a correr e a saltar. Eu aqui tenho muitos poucos contactos. Prontos. Então agora para terminar,
pense, para terminar, espero que a todos vocês que me ouviram hoje possam partilhar este direto, porque acho que é interessante, pelo menos tem algumas coisas interessantes, e também gostaria que me deixassem uma mensagem privada com as vossas opiniões, que é para não sair assim em público. Vocês às vezes têm vergonha ou, não sei, medo de público, façam em privado. Espero que tenham gostado de estar comigo. Eu gostei de estar com vocês. Amei estar com estes, amei estar com aqueles e amei estar com vocês desse lado. E me dou por muito satisfeito pelo meu direto de hoje. Desejo para vós aquilo que desejo para mim. Neste momento, desejo saúde, abundância, paz, tranquilidade, trabalho, alegria e muita força, coragem e persistência. E deixo-vos com o meu amor. Até para a semana.